pessoas elas ouviram durante tanto tempo que elas viviam na região mais pobre, porque aquela era a região mais pobre, isso acaba pegando a pessoa de um jeito, né, que tudo que ela quer é fugir dali, né? Por que ela precisa estar com a vida dela atrelada a alguma coisa que as pessoas falam que é pobre, que é pobre, que é pobre? E nada, né? O que a gente precisa é entender que a nossa realidade é diferenciada e fazer com que essa realidade, o nosso processo histórico, o nosso jeito de falar, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente se relaciona com a natureza, com o nosso meio, pode se transformar em vetor de desenvolvimento a partir do momento que ele se mostra tão diferenciado, né? Então não tem nada de pobre, o que a gente tem é uma realidade diferente e absolutamente rica. O Caiçara é um ser solidário, né, por essência, ele é um ser com bom humor, né, e a gente tem que manter isso, né, é isso que nos faz tão especiais. Falo em São Paulo que a gente é um povo muito festivo, qualquer coisinha está fazendo festa, soltando foguete, porque o iguapense é alegre, né? Ele não é uma pessoa triste. Ela pode estar até chorando por dentro, na hora que você olhar para ela vai estar com um sorriso. Isso que a gente vive, isso que a gente come, a forma como a gente fala tem importância para alguém? Opa, então o que é que ela tem de tão interessante assim? Né? E aí dá pra gente a possibilidade de você começar a rever, repensar o seu cotidiano e aí você ressignifica, né? Aquilo que definitivamente parecia banal, comum e cotidiano é o que me faz diferente, é o que me faz especial e é o que pode me transformar em algo inusitado, em algo que chame a atenção, né? Que desperte o interesse e que conte um pouco da nossa história. Iguape tem uma ligação bastante sensível com o Revelando, por dois motivos. Primeiro porque eu acho, sinceramente, que o Revelando São Paulo, ele nasceu de uma atitude do Toninho Macedo, há alguns anos atrás, há aproximadamente 15 anos atrás, onde ele criou um evento chamado Arraial de Iguape. Há um fato muito curioso na trajetória, na minha trajetória, na trajetória da Baçaí, como também do próprio Revelando São Paulo. Mais de 15 anos, 16, 17 anos atrás, até me esqueci, o Sesc Pompeia convidou-me para fazer um evento e eu naquele momento disse ao gerente do Sesc que eu toparia fazer se fosse colocar o município de Iguape em destaque, né? E Iguape fez. Mas quando a gente chegou lá, que entrou, né, no Sesc, aquelas paredes de tijolinho, né, entramos assim, aí tinha um pátio que era só Iguape, você olhava, era só Iguape, né, eu falei, nossa, que maravilha, né, Iguape saiu de lá da casquinha e veio mostrar o que é de bom em São Paulo. Então nós levamos uma cachaça de Iguape, que era feita aqui, levamos o tráfico de farinha de mandioca, bem entendido. Levamos a Casa da Sopa, com os tradicionais pratos iguapenses. Levamos a manjuba para São Paulo, levamos a tainha para São Paulo, levamos artesanato e levamos o folclore do fandango para São Paulo. Foi muito bonito, foi 10 dias gloriosos em São Paulo. O perfil do Revelando já estava revelado, já estava dado, né? Iguape começou a ser mais conhecida e mais respeitada. O Revelando São Paulo, Vale do Ribeira, que é um sucesso e muito importante para efetivamente revelar e chamar a atenção para esta região tão importante do estado. Não é a região, a porta de entrada do Vale da Miséria, a região mais pobre, etc. Então, é a porta de entrada das riquezas culturais de São Paulo. O Revelando
tira um pouco daquele termo resgate de cultura, mas valoriza a cultura tradicional, né? Faz com que as pessoas do povo, as pessoas, os iguapenses, aqueles que têm tradição aqui, que seus avós são daqui, que seus bisavós são daqui e que aprenderam com eles ao longo de todos esses anos, faz com que eles mostrem isso da melhor maneira possível. Eu gosto, né? Eu gosto dessa apresentação que tem, de cantoria. É bonito, né? Se você já foi, você entende de alguma coisa do que vai passar, seja o tempo que acabou. Você sente falta naquilo que acabou, né? Existe possibilidade de você produzir um evento onde você possa mostrar e ao mesmo tempo fazer desse evento quase que um programa, porque as pessoas hoje elas não estão voltadas para se apresentar ou para mostrar o seu trabalho em um Revelando São Paulo. Elas estão voltadas para se apresentar em vários que acontecem ao longo do ano e que isso faz uma manutenção natural da cultura tradicional. E como que é participar do Revelando São Paulo? Como assim se faz? Como vocês gostam? Como que é? Mas é muito bom. Uma recepção calorosa, gente especial, principalmente o Toninho Macedo com a turma dele lá, mas são especial, recebe a gente com todo carinho. Eu sou apaixonado pelo Revelando, né? Eu sou apaixonado pelo Revelando e tudo que eu posso movimentar aqui dentro, tudo que eu posso fazer com que a gente consiga manter esse evento aqui na cidade e que a gente consiga realizá-lo da melhor maneira possível, a gente faz. Revelando porque é bom de fazer, é bom para o espírito, é um trabalho que eu faço com amor, com carinho e com prazer, além de tudo. O filé eu fui conhecer através da senhora Joana, que é a matriarca da família Monteiro, onde ela aprendeu a fazer o filé através de uma escola que tínhamos na colônia de Cananéia. Essa senhora mudou para Pariquera-Açu e ensinou para a filha, a senhora Maria, que consequentemente ensinou para a sua filha e está na 3ª geração. E eu aprendi através da avó, né, do meu marido, que é Monteiro, Dona Maria Monteiro, Joana Monteiro. E ela também, a filha dela também faz filé. E foram com as duas que eu aprendi. O filé, pela informação que eu tive, ele é da Europa, proveniente dos Açores, e foi feito na parte da nossa costa litorânea, que pega a parte toda do Brasil, sul do Brasil. É um trabalho demorado, porque tem que fazer com muita concentração a rede, para que não haja nenhum erro. Ele é feito através de um tablado de madeira, onde o ponto principal dele é o ponto de pesca, da rede de pesca. É esse traçadinho aqui maior. Esse traçado todo, depois ele é amarrado nesse batente de madeira, onde ele bem esticado se dá posição para se fazer então o fechamento desses pontos com uma agulha especial. É um trabalho que tem que ser divulgado como o crochê, que ninguém, né, todo mundo conhece o crochê e o filé quase ninguém conhece. E se não for divulgado, é um trabalho que vai morrer. Esse trabalho foi feito em Pariquera através de grupos de senhoras que se reuniam na casa da senhora Monteiro, a senhora Maria Monteiro, e fizeram alguns desses trabalhos que nós temos aqui, no nosso filé. Eu deixaria uma mensagem assim, que elas tentem aprender quando tiverem oportunidade, como eu me interessei, aprendi, e desde que eu aprendi, eu não parei de fazer. Eu amanheço bordando e anoiteço bordando.
extraordinário, extraordinário. Eu vou levar essa. O Revelando para mim foi uma revelação. Só que não foi um Revelando São Paulo, ele foi um Revelando Aristide, né? Revelando Aristide, revelando Fabiano, que é meu filho, revelando minha família inteira, o artesanato, né, que eu trago de Itararé, e revelando Itararé também, né? Ainda esse ano é capaz que eu traga para você a foto da casa minha, que eu construí nesse Revelando mesmo, né? Terreno, casa própria. O meu filho, eu consegui até um carro para ele esse ano também, já está com 19 anos, começou comigo com 11 anos. E para mim, eu vou falar para você, eu me sinto hoje o próprio revelado, sabe? A técnica eu não tenho vergonha de falar para ninguém, foi um dom sagrado que eu ganhei, aprendendo assim, não tive curso de nada de trabalho meu. Mas primeiramente eu coloco um carinho, eu peço licença. Se eu não tiver uma liberação de cada imagem minha, eu já não faço. Quando eu comecei com esse trabalho, eu implorava a Deus para me ter uma profissão. Já me falaram que eu tinha que sair dessa técnica de artesanato em imagem. Mas eu me sinto bem. Eu me sinto no meio dela. Nós somos uma equipe de 3 ali, né? É o começo por ele, a primeira etapa, segunda etapa minha, que é montar, dar a perfeição ao santo, e o acabamento de hábito e o acabamento da minha esposa que faz. Eu falar a verdade, eu só peço a Deus para todo mundo, sabe? Pela essa amizade nossa que nós temos, que eu consigo, tanto de vocês como dos artesãos, sabe? Espero que, sabe, nós continuemos aí anos e anos e anos nesse Revelando e que Deus abençoe que isso nunca se acabe, não só por mim, para muitos artesãos que estão vindo aí, para que não desanime se essa exposição não foi muito boa para ele, quem sabe na próxima, procurar conhecer mais os amigos aqui de dentro para ver onde está o problema do seu artesanato. Olha, eu achei extraordinário o trabalho deles feito em palha. De milho, já vi vários trabalhos, inclusive aqui tem vários. Mas com a delicadeza, com a perfeição, a sensibilidade deles, eu nunca vi igual. Aquelas santas ceias, a minúcia do trabalho, é uma coisa extraordinária. Vale a pena ser mostrado, ser divulgado. Isso aqui é uma cachaça, é uma bebida, né? É uma bebida que a gente chama de cataia. Cataia é uma folha, tá na restinga, tá num solo assim, não molhado, um solo mais arenoso também. Que nasce nas regiões das ilhas, que é na ilha de Cananéia, aqui em Iguape, e na Ilha Comprida, e na Ilha do Cardoso. Somente em Cananéia, Iguape, essa região nossa produz muito. Daí nossa cultura, pegar essa folha da cataia e botar para envelhecer com a cachaça. Eu faço os oratórios, que é o Bom Jesus de Iguape, né? Isso daqui depois vai ser pintado, né? Colocado num oratório. Eu costumo fazer os santos da devoção do povo lá de Cananéia, né? Que no caso, aqui é o Bom Jesus de Iguape, já pronto, né? E aqui o São Gonçalo, né? Padroeiro dos tocadores de viola, que é padroeiro dos tocadores de viola, das prostitutas e casador de mulher velha, né? Então, o santo tem muita devoção lá em Cananéia. E trabalho mais com miniaturas mesmo, né? Rabeca,
viola, caixa de folia, né? São tipo de uma rabeca, né? Em Canané sempre a gente fala tem um termo, né? Um termo caiçara nosso. Rabeca de 3 cordas é de Cananéia, Ilha do Cardoso, Guaraqueçaba, Ilha de Valadares, Paranaguá, toda aquela região, até o norte do Paraná, só se confecciona rabeca de 3 cordas e se toca fandango, rabeca de 4 cordas. Em Canané a gente tem um termo, a gente fala rabeca iguapiana. Tem uma brincadeira que a gente sempre fala também. Os iguapenses chamam nós de cananianos, né? Nós chamamos ele, é uma brincadeira, o bairrismo, né, que a gente fala. A gente chama ele de iguapense, é iguapiano, eles chamam a gente de cananiano. Então essa rabeca aqui, um termo de Cananéia, a rabeca iguapiana. Eu não sei o que acontece. O pessoal pensa que o litoral é só para vir nas férias, no Réveillon, né? Estourar champanhe para Iemanjá, aquela coisa toda. E é muito, muito mais, muito mais. Porque a cultura caiçara, ela é pouco divulgada, né? Comparativamente ao interior, que é bem maior, né? Bem mais recurso, né? O litoral ele é um pouquinho esquecido, né? Mas tem uma cultura rica, própria, que vai da culinária ao falar, então, totalmente diferente, né? E é pouco divulgada, né? Pouco divulgada. Uma boa dose de carinho nessa comida aqui fica saborosíssima, viu? Chama-se buraco quente. Buraco quente, então, é essa carne bovina, carne suína, refogada na chapa e servida no pão francês. Feito um buraco no pão e servido no pão francês. Esse prato nasceu na cidade de Pariquera-Açu. O inventor, o pai do buraco, é um senhor chamado Seu Bi, muito conhecido em Pariquera. Ele tinha um bar e ele servia esse prato no bar dele. Na região era parada obrigatória, quer queira, quer não, se tinha que comer o buraco do bi. Eu aprendi exatamente com o Bi, né? Com o pai do buraco quente. Ele me passou a receita e me ensinou a fazer e eu estou seguindo a tradição dele. Sou discípula. E hoje eu vou apresentar para vocês a legítima muqueca caiçara. Ela é feita com manjuba, tomate, cebola e temperos e mandioca. Farinha de mandioca porque é uma receita tradicional dos povos ribeirinhos. A manjuba ela sobe o rio Ribeira para a desova, né? E todos os povos que vivem à margem desse rio comem dessa forma. A minha mãe já fazia, a avó, então é uma coisa que a gente vê sempre fazendo em casa, nas festas. Não ganha nada. A folha da bananeira, ela é lavada, a gente tira a gordura que ela tem natural dela e leva ao fogo para ela ficar maleável. Não ganha nada, quem comprar dinheiro tem. As pessoas que vieram, foi muito engraçado que ela trocamos receitas, ela falou de como a avó dela fazia e tal. Eu servi, ela comeu, lembrou da avó, dos antepassados. Então eu acho que a importância do Revelando é justamente isso. Você não está simplesmente mostrando um prato. Você está resgatando uma história.
Bom, nós faz assim, a bacia, né? A farinha, o polvilho, e o cheiro verde e o caldo do frango. Aí nós põe ali, cozinha a massa, depois nós faz o bolinho. Não, olha, eu sabia fazer, via minhas avós fazer, mas eu não fazia, mas vinha aprender com a minha patroa, né? Ela que me ensinou. Eu aprendi com a minha avó que ela fazia com a farinha de milho pura, com o caldo do frango e o tempero. Aí eu acho que o Revelando foi o melhor evento que houve, porque você vai mostrar o produto típico da sua cidade, da região, você fica conhecendo as outras que não têm oportunidade, você vai ter nesse dia. E é uma convivência, é uma família que vai formando a cada ano. Eu acho muito bom. Sempre cozinhei. Adoro fazer nossa comida. A comida nossa, caiçara. Tainha, moqueca de manjuba, bolinho de manjuba. Né? O pessoal faz bolinho de manjuba, mas ele já usa uma outra coisa. O nosso bolinho de manjuba caipira é a manjuba, o cheiro verde, que era o que tinha no quintal, né? Tomate verde e a própria farinha que era feita em casa. Farinha, bolo de roda, biju, coruja. Coruja, ele é um bolinho feito assim, sabe? Um negocinho compridinho, que eles chamam de coruja. Agora, o porquê do nome da coruja que eu não sei. Ele é feito quando você faz a farinha, então fica aquela farinha mais grossa, aí faz aquilo ali e assa no forno a lenha. Era o que a pessoa toma café no sítio, né? Carnaval de Iguape é uma loucura, né? Eu sou suspeito de falar. Agora, especificamente do Zé Pereira e do Boitatá, é aquela questão da apropriação, né? A partir do momento que a comunidade entende aquilo como sendo dela, de fato, e se identifica com aquilo, dificilmente você consegue fazer o caminho inverso. E isso aconteceu com o Zé Pereira, com o Boitatá. O Zé Pereira em Iguape já existe há muitos anos, há mais de 100 anos. O Zé Pereira foi introduzido em Iguape, que havia muita comunicação com o Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro, lá que se iniciou o Zé Pereira. Diz a história que era um sapateiro, que foi um sapateiro português, sentindo saudades de Portugal, né? Ele criou essa banda lá, né? Munido de um bumbo. Ele saiu percorrendo com os amigos nas ruas do Rio de Janeiro, por volta de 1846. Aí dizia-se no Rio, depois disso, que sem Zé Pereira não havia carnaval. Né? E de lá, dali em diante, espalhou-se pelo Brasil afora. Né? Em Iguape, a tradição é de mais de 120 anos, né? Ali estabelecido, passando pelas ruas da cidade, sempre se renovando, sem perder a característica principal. Né? E as pessoas vão gritando Zé Pereira, enquanto o grupo está passando. Os instrumentos começou com bumbo, né? O bumbo é o principal. O Zé Pereira era o tocador de bumbo. Depois nós introduzimos os pratos e a caixa, que eles falam tarol. Eu sempre gostei do Zé Pereira desde criança.
entendeu? Eu ouvia os mais velhos tocarem e eu fui gostando. E hoje eu fiz questão de criar esse meu grupo aqui em Iguape. Esse grupo aqui até hoje tem aproximadamente 30 anos. Este meu grupo foi passando de geração em geração, né? Os outros grupos anteriores, até chegar ao nosso grupo. Zé Pereira, os grupos de maracatu e o boitatá. A mesma coisa é o boitatá. Não tem um iguapense que não tenha ido atrás do boi, né? E não tenha passado isso para frente com uma experiência diferenciada, falam com orgulho, né? Você já foi atrás do boi? Né? Como não foi atrás do boi? O boitatá, ele era bem pequenininho. Aí o pessoal saía com ele, aí todo mundo de porre, não aguentava trazer ele embora, largava ele lá na praça e ia embora. Aí ele amanhecia lá na quarta-feira e ficava lá na praça jogado. Aí ele foi crescendo. Hoje esse boitatá que a gente vê na praça, enorme. Hoje ele é puxado na mão. Antes eles entravam dentro e iam andando com ele, né? Aí tinha uma prateleirinha que eles colocavam já as cachaças, tudo assim. Tinha os buraquinhos, aí colocavam as garrafas, ali mesmo eles iam bebendo, aí não aguentavam, o boi ficava na praça e iam embora. Esse momento especial que o Revelando São Paulo proporciona e que eles percebem que realmente aquilo pode ser especial e importante, né? Principalmente para que as pessoas consolidem assim, a sua identidade e percebam que ela é fundamental para a gente saber quem a gente é e onde a gente quer chegar. É muito importante. O Revelando ele vai mostrar para outras cidades, outras regiões do estado, Zé Pereira, e até para o Brasil inteiro. Nós estamos apresentando a cultura iguapense, né? Isso para Iguape é muito importante. O Vale do Ribeira, para o estado de São Paulo e para o Brasil inteiro. Revelando São Paulo faz com que o povo aqui de Iguape conheça o que ele nunca viu. É igual o pessoal que vem, o pessoal do Congo, quando eles saem. Eles nunca tinham visto. Das crianças, né, que estão indo agora, não sabe o que é um quilombola. Nunca tinha visto índio. Falei, aproveitem agora para vocês conhecerem o que há de melhor numa cultura de cada cidade. Revelando é uma coisa assim diferente, uma coisa forte, é uma coisa esperada, uma coisa que toca na gente. É uma coisa que eu não sei explicar como que é, mas é uma coisa muito forte para nós. A gente que já tem ido em tantos revelando, a gente tenta passar o que é uma cultura. Porque às vezes eu falo assim, eu não ouvi uma viola, né? Não tem muito jovem que fala assim, eu não ouvi nenhuma viola. As minhas netas vêm aqui e falam assim, vamos lá, tem um rapaz tocando viola lá, vó, tão gostoso. Então a gente vai tentando passar para eles o que é uma verdadeira cultura. Para chegar daqui a 10 anos, eles nem vão saber o que é um caiçara, né? Olha, meu bem, adeus que eu já vou me embora. Olha, meu bem, adeus que já vou me embora.
maior importância é você poder mostrar o que a gente ainda tem de bom, né? O que ainda não acabou. Então esse pessoal que venha trazendo para os seus filhos, netos, bisnetos, o que a gente tem de bom no passado, para que não acabe. E o Revelando cresça cada vez mais, né? Mais gente participando e vai indo. Quem sabe daqui a pouco está o Brasil inteiro, né, participando do Revelando.